Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos, nosso Periscope ao vivo. É um prazer estar junto com vocês novamente. Tô vendo aí 13, 16, a galera entrando, pessoal acessando, vamos lá? Boa noite a todos aí, pessoal. 24, 25, 26, estamos subindo, vamos lá. 28, 30, cadê a galera? Boa noite pessoal, vamos entrar, vamos começar nosso Periscope. Dar início aí ao nosso projeto de hoje. Chegando a 40, Tafne entrou, legal, feliz aí, 43, vambora, vamos subindo. 45, quero ver 50. Cadê o pessoal? Galera, muito bem-vindos. Pontualmente às 8h30 da noite, tá? 8h30 da noite dessa quinta-feira. Tô aqui pra gente poder começar a conversar um pouquinho sobre o TRF da primeira região. Muita gente está na rede social me pedindo, me perguntando: Léo, e aí, você vai falar alguma coisa sobre o TRF da primeira região? Você vai bater um papo, vai conversar sobre esse concurso? Tem alguma dica para passar para gente? Enfim, o que você vai fazer para o TRF para me ajudar a passar? Bom, vocês sabem que nós temos o super aulão de véspera. Na véspera, no sábado, tem um aulão que a gente faz no curso ênfase, faz a inscrição, você consegue pelo Instagram e tudo vê pela bios ali, você tem o acesso, vai pela página, é gratuito, aulão de véspera que você tem lá pelo curso ênfase, tá legal? Vai te ajudar bastante, todos os professores, grande equipe, todo mundo vai estar junto. E nesse meio tempo, né, nós temos uma espécie de esquenta, um preparatório. Tive com vocês ontem no Periscope, mas só tive ontem poucos minutos. Hoje eu tenho uma hora para conversar um pouquinho melhor, dá para bater um papo mais profundo. Pessoal, o que eu vim aqui falar com vocês? O que eu vim aqui para a gente poder conversar, para a gente poder bater um papo aqui, enfim, de alguma forma melhorar as chances, né, da gente nessa prova do TRF da primeira região. Tem uma hora para a gente bater um papo, então quero trazer aqueles pontos que eu acho que podem ser um pouco mais importantes. Veja, a primeira coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte: em direito penal, você tem vários pontos que são importantes, tá, para essa prova. Não é uma prova que tem um ou dois assuntos que merecem uma cobrança. Tem vários assuntos ali que tem uma chance muito boa de cair. E aí, eu queria que vocês prestassem atenção em alguns aspectos. Por exemplo, nós temos a lei de abuso de autoridade. A lei de abuso de autoridade está caindo sempre, está caindo em qualquer concurso, está caindo toda hora. O que eu queria que vocês soubessem sobre a lei de abuso de autoridade? Basicamente, a primeira coisa é uma pegadinha que essa lei faz com a gente. Quando você começa a ler a lei de abuso de autoridade, que é a lei 4898 de 65, ela já começa falando assim no artigo 1º: o direito de representação contra o abuso de autoridade que você tenha sofrido. Aí o artigo 2º fala a mesma coisa: o direito de representação será exercido por meio de petição. Então, já fica logo uma dica bem clara para você. Toda vez que você se deparar com a lei de abuso de autoridade, por mais que você leia o tempo todo na lei, já comecei te mostrando o artigo 1º e 2º, representação, 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 por mais que você leia isso, naturalmente, isso te direciona falsamente a achar que os crimes de abuso de autoridade são de ação penal pública condicionada à representação. Sai fora, tá? Não são. São todos de ação penal pública incondicionada. Essas palavras representação, que aparecem o tempo todo na lei de abuso de autoridade, são uma pegadinha. Elas estão ali apenas porque aquilo é um direito de petição, lá do artigo 5º, inciso 34, a linha A da nossa Constituição, tá legal? Direito de petição, direito de reclamar do abuso sofrido, e aí aparece essa representação querendo se referir a esse direito de petição. Mas não tem absolutamente nada a ver com aquela condição específica de procedibilidade da ação penal. Então, abuso de autoridade, se vier na tua prova do TRF da primeira região, marca que você está diante de crimes de ação penal pública incondicionada. O que significa que o MP vai oferecer denúncia sem olhar para trás, sem se importar com absolutamente nada, sem se preocupar se a vítima quer ou se a vítima não quer. Tudo bem? Uma outra coisa importante dentro dessa lei é que quando você fala em abuso de autoridade, e aí eu já pego o gancho para os crimes contra a administração pública, porque a regra é a mesma, eu estou diante de crimes próprios. O que significa falar que são crimes próprios? Significa dizer o seguinte: que o abuso de autoridade, lá da Lei 4898 de 65, que está previsto, né, as condutas de abuso estão previstas no artigo 3º e no artigo 4º dessa lei, elas não podem ser praticadas por qualquer pessoa. Não é qualquer indivíduo que vai praticar um abuso de autoridade. Qualquer pessoa pratica abuso, não.
O abuso só pode ser praticado por alguém em especial, por uma pessoa específica. Ele exige uma qualidade especial do agente. Ele exige uma qualidade especial do sujeito ativo. Por isso que é um crime próprio. Se qualquer pessoa pudesse praticar abuso de autoridade, ele seria um crime comum. Percebeu? Qualquer um pode praticar, qualquer pessoa sem exceção. Crime comum. Agora, não, ele exige uma qualidade específica. Somente certas pessoas podem praticar o abuso de autoridade. Então ele é um crime que a gente chama de crime próprio. Mesma coisa os crimes funcionais contra a administração pública. Aqueles crimes que estão entre os artigos 312 e 326 do Código Penal. Corrupção passiva, peculato, concussão, excesso de exação, prevaricação, enfim. Eles também são crimes próprios, porque eles exigem uma qualidade especial do sujeito ativo. Somente pessoas específicas podem praticar tais crimes. Tudo bem? Legal, por isso que são próprios. Agora, quem é a pessoa que pode praticar abuso de autoridade e quem é a pessoa que pode praticar crime funcional contra a administração pública? Só para reiterar e organizar a cabeça de vocês, o abuso de autoridade é o artigo 3º e o artigo 4º da Lei 4898 de 65. E os crimes funcionais contra a administração pública são os artigos 312 ao 326 do próprio Código Penal. Tá legal? Quem são essas pessoas, então, que podem praticar tais crimes? O abuso de autoridade, só quem pode praticar é a autoridade. Os crimes funcionais contra a administração pública, só quem pode praticar é o funcionário público, percebeu? Então, eles não são crimes próprios porque têm que ser praticados pela autoridade ou porque têm que ser praticados pelo funcionário público. Não, eles são próprios porque exigem uma qualidade especial do sujeito ativo. No abuso de autoridade, essa qualidade especial é ser autoridade. Nos crimes funcionais contra a administração pública, essa qualidade especial é ser funcionário público. Percebeu? Eu já vou te explicar quem é então essa autoridade, que está no artigo 5º da Lei 4898 de 65, e já vou te explicar quem é esse funcionário público, que está no artigo 327 do Código Penal. Já vou te explicar. Mas antes, eu queria te dizer uma coisa. Olha só, presta atenção. Será que um particular, será que uma pessoa alheia aos quadros, uma pessoa, um extraneus, alguém que não é funcionário público, pode praticar 312 ao 326 do Código Penal? Será que alguém que não é autoridade pode praticar artigo 3º e artigo 4º da Lei 4898 de 65? Essa é a minha pergunta. O sujeito que não é funcionário público pode praticar crime funcional? O sujeito que não é autoridade pode praticar abuso de autoridade? Participa aí, galera. Quero ver vocês falando. Eu gosto de ver janelas subindo. Cadê o pessoal participando? Geralmente o pessoal responde antes que eu pergunte. Então vamos lá. Olha só, preste atenção. Resposta: sim. Pode sim. Perfeitamente possível. Tá legal? Perfeitamente possível que pessoas alheias a esses quadros venham a praticar tais crimes. Agora, como é que eu faço para que isso aconteça? É muito simples. Tanto para que você que não é autoridade possa praticar abuso de autoridade, quanto para você que não é funcionário público possa praticar crime funcional contra a administração pública, a regra é a mesma. Para o sujeito alheio a essa regra do crime próprio poder participar desse crime próprio, é necessário que ocorram duas coisas. São duas condições cumulativas. Primeira delas, ele tem que contribuir de alguma forma para o crime da autoridade, no caso do abuso de autoridade, ou para o crime do funcionário público, no caso do crime funcional contra a administração pública. Tá legal? Contribui de alguma forma. Seja como coautor, porque você praticou o verbo do tipo juntamente com ele. Seja como partícipe, porque apesar de não ter praticado o verbo do tipo em conjunto, você contribuiu de uma outra maneira, induzindo, instigando, auxiliando materialmente, auxiliando moralmente. Então veja, você tem que contribuir de alguma maneira, tem que contribuir de alguma forma. De algum jeito você tem que contribuir para o crime dele. Segundo requisito, sabendo dessa condição dele de autoridade ou de funcionário. Se isso acontecer, você, particular, vai juntamente com a autoridade para o crime de abuso de autoridade ou vai juntamente com o funcionário público para o crime funcional contra a administração pública. Tudo bem? Agora, olha só um outro detalhe interessante, quer ver? Quem é então essa tal dessa autoridade que pode praticar esse crime de abuso de autoridade? É mole. É aquela pessoa que exerce um cargo público, um emprego público ou uma função pública, de natureza civil ou de natureza militar.
ainda que transitoriamente e ainda que sem remuneração. Tá legal? Então, é qualquer pessoa que exerça um cargo público, um emprego público ou uma função pública, pouco importa se é de natureza civil ou se é de natureza militar, pouco importa se está em caráter efetivo ou se é apenas transitório passageiro, se recebe para isso ou se não tem remuneração, isso não vai fazer a menor diferença. Totalmente irrelevante para a gente. Tá legal? Galera, estamos agora com 72 pessoas online. Obrigado aí pela presença e subindo, não para de subir. Legal vocês estarem presentes, fico feliz, porque significa que vocês estão com afinco aí se preparando para a prova desse final de semana de domingo, tá? Mas eu repito, não deixa de participar do nosso super aulão lá do curso ênfase, que vai ser feito no sábado. Sábado a gente está o dia inteiro com vocês, todo mundo dando dica, e domingo a gente tem a super correção. Logo depois do almoço a gente já entra ao vivo com a correção da prova do TRF1, tudo bem? Então vamos lá. Voltando aqui. Se o sujeito ocupa um cargo público, um emprego público ou uma função pública, de natureza civil ou de natureza militar, ainda que transitoriamente, ainda que sem remuneração, pronto, ele é autoridade. Tá legal? E aquele que não ocupa? Tudo bem, se contribuir para o crime dele sabendo que ele é, responde junto. Agora, e o funcionário público? Qual é o conceito de funcionário público? É um pouquinho parecido. Eu diria que ele de um lado é um pouco menor, de outro lado é um pouco maior. Ele é menor por um lado e maior pelo outro. Quer ver? Ele é menor porque ele não prevê o militar. Não tem esse negócio de natureza civil ou militar. Não, ele não prevê o militar. Nesse ponto ele é um conceito menor. Mas no outro ponto ele é um conceito maior porque ele prevê um funcionário público por equiparação, coisa que eu não tenho na autoridade. Percebeu? Então quem é o funcionário público? É aquele que exerce também um cargo público, também um emprego público, também uma função pública, ainda que transitoriamente, ainda que sem remuneração. Léo, é quase a mesma coisa, você só tirou esse de natureza civil ou de natureza militar. Sim, só tirei isso, o resto está igual. Mas por outro lado, ele, embora seja menor por não prever o militar, ele é maior porque ele tem no seu parágrafo primeiro, ele vai trazer a possibilidade de um funcionário público por equiparação, que é aquele sujeito que exerce um cargo, emprego ou função numa entidade paraestatal, e também aquele que atua numa empresa prestadora de serviço, contratada ou conveniada para execução de atividade típica da administração pública. Tudo bem? Para por aqui e vamos continuar. Bom, o que mais que eu estava te falando? Eu estou falando de abuso de autoridade, né? Falei para você que os crimes de abuso de autoridade são de ação penal pública incondicionada. Depois falei que abuso de autoridade ele é um crime próprio, porque só pode ser praticado por uma pessoa específica, a saber, a autoridade. Depois dei o conceito de autoridade e agora eu queria te mostrar o seguinte. Todas as vezes que eu falar em abuso de autoridade, você tem que tomar cuidado, porque o artigo 6º vai trazer as sanções, as punições que você pode sofrer. Dá uma lida, não custa nada. Artigo 6º, parágrafo 1º, sanção administrativa. Artigo 6º, parágrafo 2º, sanção civil. Artigo 6º, parágrafo 3º, sanção penal. Tá legal? Na prova do TRF2, caiu sanção administrativa. Por isso que eu falo, dá uma lida. Não custa nada. Dá uma lida porque caiu. Tudo bem? Mas é claro que a gente espera sempre que caia a sanção penal. E aí o que nós temos como sanção penal? Qual é a punição penal por abuso de autoridade? Eu tenho três possibilidades. E o parágrafo 4º ainda fala que elas podem vir de forma autônoma ou cumulativa. Então pode ser uma das três, podem ser duas, podem ser até as três. Multa, detenção de 10 dias a 6 meses e perda do cargo com inabilitação para o exercício de qualquer outra função pública por até 3 anos. Eu não falei por 3 anos, eu falei por até 3 anos. Olha que pancada que você toma. Você toma uma multa e ou uma detenção de 10 dias a 6 meses e ou uma perda do cargo com inabilitação para o exercício de qualquer outra função pública por até 3 anos. Tá legal? Detalhe interessante é que em relação à pena privativa de liberdade, olha quanto eu te dei. Detenção de 10 dias a 6 meses. Então, por mais grave, por mais sério, por mais complicado que seja o abuso de autoridade, se a pena é até 6 meses, ela está dentro do conceito de infração de menor potencial ofensivo. Ah, Léo, mas tem rito próprio. Eu sei, vários autores falaram isso, mas o importante é, majoritariamente, o que prevalece. Mesmo tendo rito próprio, mesmo tendo um procedimento específico,
Todas as vezes que eu falar em abuso de autoridade, eu estou falando penalmente, pelo menos, numa infração de menor potencial ofensivo. Percebeu? E por quê? Porque infração de menor potencial ofensivo, lá do GCRIM, Lei 9.099 de 95, são todas as contravenções penais e os crimes com pena máxima não superior a 2 anos. E aí, se eu tenho aqui uma pena de detenção de 10 dias a 6 meses, essa pena de 6 meses é não superior a 2 anos. Percebeu? Então, é infração de menor potencial ofensivo. Olha que loucura, né? As sanções são enormes. Eu posso perder o cargo ficando inabilitado para exercer qualquer outra função pública por até 3 anos. Mas em aspectos de prisão, GCRIM não dá prisão não, é tranquilo. Percebeu? E se é GCRIM, admite o quê? Transação penal, artigo 76 da Lei 9.099 de 95. Admite sursi processual, que é a suspensão condicional do processo, artigo 89 da Lei 9.099 de 95, ou seja, molezinha por esse lado. Tá legal? Lembrando que se eu tenho sanção administrativa, civil e penal, são 3 searas independentes, totalmente independentes. Então o processo administrativo não poderá ser sobrestado, paralisado, a fim de aguardar uma eventual decisão das esferas penal e civil. Não paralisa não. Vai seguindo, mesmo que as decisões venham a ser conflitantes, isso não vai impactar em nada. Por quê? Porque são totalmente independentes. Tudo bem? Legal. Outra coisa. Qual é a competência para processo e julgamento do abuso de autoridade? Estadual ou federal? Estadual. A regra é essa. Abuso de autoridade é da Justiça Estadual. Pergunta. Pode ser da federal? Resposta. Sim. Anota. Súmula 147 do STJ. A súmula 147 do STJ vai falar pra gente que pode ser de competência da Justiça Federal quando o abuso for praticado contra funcionário público federal no desempenho da função. Tá legal? Se pratica contra funcionário público federal que esteja no desempenho da função, o abuso vira federal. Tá legal? Outra coisa, se for juiz federal, não precisa nem estar no desempenho da função. Só por ser contra um juiz federal, já vira de competência da Justiça Federal. Tá legal? Essas eram as regras básicas do abuso. É claro que tem mais coisa que eu posso te falar. Por exemplo, no próprio artigo 6º, que trouxe lá a sanção administrativa no parágrafo 1º, sanção civil no parágrafo 2º, sanção penal no parágrafo 3º. Por mais que você tenha tudo isso, ainda temos ali um parágrafo 5º. O que o parágrafo 5º fala pra gente? Que se por acaso, o abuso for cometido por agente de autoridade policial, civil ou militar de qualquer categoria, ainda podemos ter uma pena autônoma ou acessória de não poder o acusado exercer funções de natureza policial ou de natureza militar, não é no Estado, é no município da culpa, por um prazo de 1 a 5 anos. Percebeu? Então tem que tomar cuidado com isso aí. Tem que ficar esperto, não dar mole, cuidado, porque a gente precisa, enfim, seguir com atenção. Tá legal? Galera, outra coisa importante, outro detalhe interessante que a gente precisa ter muita atenção. Além do abuso de autoridade, que é relevante demais para a prova, eu também queria chamar a tua atenção para o concurso de pessoas. Eu já cheguei a falar um pouco sobre concurso, então queria chamar a atenção de novo. Olha só. Se nós decidirmos praticar um crime em conjunto, imagine que a gente decida, sei lá, praticar um crime em conjunto. Tá eu, você e mais um monte de gente. No que a gente quer praticar um crime em conjunto, pergunta, como é que vai funcionar isso aí? Por exemplo, teremos um crime para mim, um para você, um para ele, um para ela e assim por diante? Ou teremos, de repente, um crime único para todos? Como é que você acha que funciona isso? E aí? A gente decidiu roubar uma joalheria. Eu e você entramos armados, perdeu. O outro forneceu as armas, o outro deu o horário da troca da guarda, o outro falou sobre a segurança, cada um fez uma coisa. Como é que funciona isso? Quais são as regras? Qual é o caminho? Percebeu? É isso que eu quero saber. Como é que a gente sai dessa? Muito simples, muito fácil, muito tranquilo. A regra geral é chamada de teoria monista ou unitária. Monista, mono, unitária, O que isso quer dizer? Monista ou unitária quer me dizer que, em regra, teremos um crime único para todos os envolvidos. Um crime único para todo mundo. Então não é um roubo para mim, um para você, um para ele, um para ela, um para ela. Não, é um roubo só para todo mundo. Tá legal? Só que veja, a pena não vai ser idêntica.
A pena não vai ser uma só para todos, não. A pena vai variar de acordo com o grau de responsabilidade daquilo que cada um fez. Então, por exemplo, eu posso ter um crime único de roubo, mas a pena vai variar. De repente, a pena é 4 a 10, majorada de 1/3 à metade. De repente, eu vou ter uma pena, você outra, ele outra, de acordo com o grau de participação de cada um, de acordo com a própria individualização da pena, individualização da conduta. Por que quando a gente prende as pessoas, por exemplo, lá em sede policial, na Polícia Civil, a gente precisa se preocupar em individualizar precisamente a conduta de cada um? Porque senão o MP devolve pra gente falando favor individualizar a conduta, com outras palavras. Porque se a gente não individualiza o que cada um fez, como é que você consegue ter a individualização da pena? Percebeu? Não adianta eu falar que Caio, Tício, Mevo e Mário roubaram uma vítima. Como assim? O que o Caio fez? Ah, o Caio apontou a arma, beleza. O Tício deu um tapa na cara. O Mevo meteu a mão nos bolsos. O Mário ficou de vigia. Percebeu? Eu tenho que ter a individualização da conduta de cada um, porque os 4 não participaram de um roubo. Eu não tenho 4 roubos, eu tenho um roubo. Teoria monista, unitária, um crime só. Só que a pena vai variar de acordo com o grau de reprovabilidade daquilo que cada um fez. Por isso que a nossa teoria monista ou unitária não é pura, não é absoluta. Ela é mitigada, matizada, temperada, relativizada, como você preferir. É um crime único, mas a pena vai variar de acordo com o grau de participação de cada um. Isso é a regra geral. Tem casos em que nós temos mais de um crime? Tem, mas não é a regra, é a exceção. Por exemplo, se eu falar para você que eu quero praticar um descaminho, tá? Um descaminho lá do 334 do Código Penal, e você, infringindo um dever funcional, facilita o meu descaminho, o que a regra me diz? Que eu deveria ter um crime único de descaminho, nós dois dentro. Eu que pratiquei, você que facilitou. É o que a regra geral me diz. É o que eu, num primeiro momento, penso que deveria ser o correto. Não é? Mas não, porque aqui o legislador quis que fosse diferente. Aqui nós temos uma quebra dessa teoria monista ou unitária e trabalhamos com outras características. Como é que funciona aqui? Qual é a teoria que você vai adotar aqui? É uma teoria distinta que vai falar que, nesse caso, eu não tenho um crime único para todos. Eu tenho um crime para cada um. Por exemplo, você que praticou o descaminho, iludiu no todo ou em parte o pagamento de um direito ou de um imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo da mercadoria, você responde pelo descaminho do 334. E eu, funcionário público, que infringindo o meu dever funcional, facilitei a prática do seu descaminho, eu respondo pela facilitação de contrabando ou descaminho, 318 do Código Penal. Por sinal, a pena é maior do que a pena do descaminho. Descaminho é 1 a 4 e a facilitação de contrabando ou descaminho pode chegar a 8 anos. É mais grave facilitar na qualidade de um funcionário público infringindo o dever funcional do que praticar o próprio descaminho. Tá legal? Mesma coisa o contrabando. Se você decide praticar um contrabando, importar ou exportar mercadoria proibida, que é o 334A, ok? E eu, funcionário público, infringindo o meu dever funcional, decido de alguma maneira facilitar o seu contrabando, mesma coisa, quebra da teoria monista ou unitária. O que vai acontecer aqui? Você, que pratica o contrabando, vai ficar no 334A. E eu, que facilitei seu contrabando, infringindo meu dever funcional, ao invés de ficar no mesmo crime contigo, como eu também tenho aqui uma quebra da teoria monista, eu fico no 318, facilitação do contrabando ou descaminho. Percebeu? Então você tem que ter atenção para falar exatamente isso. Todas as vezes que um crime for praticado, você não terá, por exemplo, situações distintas. Você terá um crime único com todo mundo dentro. Teoria monista ou unitária, mas cada um, claro, com a sua pena, mitigada, matizada ou temperada. Porém, há certos casos, há certas hipóteses em que nós teremos um crime único, só que na verdade aí vai ser diferente, vai quebrar, não vai ser um crime único, vai ser um crime para cada um. Um para você, um para mim e assim por diante. Você descaminho, eu facilitação do contrabando ou descaminho. Você contrabando, eu facilitação do contrabando ou descaminho. Você, por exemplo, gestante, pede para que eu faça aborto em você, eu médico concordo e faço. Você fica no aborto consentido do 124, parte final, e eu fico no aborto com consentimento da gestante, no 126. Você oferece ou promete uma vantagem indevida
a mim, que sou funcionário público, para que eu pratique, omita ou retarde um ato de ofício, e eu, funcionário público de outro lado, solicito, recebo, aceito promessa dessa vantagem, você vai para a corrupção ativa do 333, eu para a corrupção passiva do 317. Então perceba, existem situações, sim, situações excepcionais, em que nós quebramos a teoria monista e deixamos cada um com um crime. Cada um responde pelo seu próprio crime. Tudo bem? Legal. Agora, olha outra coisa interessante. Quando eu tenho um concurso de pessoas, eu tenho o autor, que é a pessoa que pratica o verbo do tipo, e de acordo com o julgamento do mensalão, né, Ação Penal 470, você pode falar também que o mentor intelectual também é autor, aquele que coordena, que planeja, que imagina toda a situação e define o que cada um vai fazer. Então, diria que autor hoje, embora existam inúmeras teorias, pelo menos para o TRF1, o autor é tanto aquele que pratica o verbo do tipo penal, aquele sujeito que vai lá e, por exemplo, no homicídio matar alguém, é o que mata. No furto, subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel, é o que subtrai, e assim por diante. É o que pratica o verbo do tipo, e também pode ser aquele que é mentor intelectual. Esse é o autor. Quem é o coautor? É quando eu tiver mais de um autor. Mais de uma pessoa praticando o verbo do tipo juntos, ou sendo mentor intelectual juntos, não importa. E quem é que sobra? O partícipe, que é o que mais cai em prova. Partícipe é um cara que induz, ou instiga, ou auxilia materialmente, ou auxilia moralmente. Induzir é criar ideia criminosa na cabeça do autor. Instigar é reforçar uma ideia criminosa já existente na cabeça do autor. Auxiliar materialmente é fornecer um auxílio concreto, físico, por exemplo, emprestar arma do crime, emprestar uma escada para você praticar um furto num local alto. E auxílio moral é fornecer, por exemplo, alguma informação relevante, como os horários da vítima, o itinerário, a rotina, a senha do cofre e assim por diante. Tá legal? Show! É importante para provas objetivas como a nossa saber que essa participação, que esse partícipe faz, o mero induzimento, instigação, auxílio material, auxílio moral, essa participação, ela eventualmente pode ser uma participação de menor importância. Pode ser uma participação de menor relevância. Ela pode ser uma participação que não tenha um impacto tão grande, que não seja tão forte. Se essa participação for de menor importância, por exemplo, menor importância, aí nós teremos uma situação, que está entrando agora milhões de janelas aqui ao mesmo tempo, de dúvidas. Estão chegando todas juntas. Acho que elas vieram num pacote único. Eu passei o olho rápido aqui e já me perdi. Joguem de novo, por favor. Chegaram umas 30 seguidas. Então veja, como eu estava dizendo, se você tiver uma participação de menor importância, o que vai acontecer é que a pena pode ser diminuída de 1/6 a 1/3. Tá legal? Cuidado com isso, tá? A pena não é será, é pode ser diminuída. E cuidado com a fração, é de 1/6 a 1/3. Tá legal? Tranquilo? Show. Outro ponto importante, antes de eu falar, das poucas janelas que eu rapidamente passei os olhos, eu vi alguém botando assim, mesário interrogação. Sim, o mesário é um exemplo de alguém que pode ser tanto autoridade quanto funcionário público. Tá legal? Jurado é outro. Pode ser tanto autoridade quanto funcionário público. Eles se encaixam nessa regra. Outra pergunta que eu vi ali rápido foi alguma coisa relacionada ao tal do direito de representação. Já que o crime de ação penal pública é incondicionada, por que existe aquela representação? Aí que está. A representação não é autorização por MP processar. Aquela representação é um direito de petição. É o direito que todos possuem, de alguma forma, de reclamar do fato de terem sido vítimas de um abuso. Mas também, se não fizerem isso, não vai mudar nada. Porque o MP não precisa disso para processar. Tudo bem? Joguem de novo, se tiver alguma dúvida. Tinha outro que botou concurso de pessoas pedindo para falar. Já é o tema que estamos falando. Então, qualquer coisa, coloquem, por favor, mais alguma janela de dúvida para que a gente possa seguir, tá legal? Então vamos lá. Já sabemos que se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de 1/6 a 1/3. Uma outra coisa que eu queria te falar, isso que eu falei de que a pena pode ser diminuída de 1/6 a 1/3, a tal da participação de menor importância ou menos importância, é o que nós temos no 29, parágrafo 1º. Tudo bem? Tem também o 29, parágrafo 2º. O que seria o 29, parágrafo 2º?
O 29, parágrafo 2º, é uma situação que a gente chama de participação em crime menos grave, ou cooperação dolosamente distinta, ou desvio subjetivo de conduta. Você pode escolher o nome que você quiser. Participação em crime menos grave, cooperação dolosamente distinta, desvio subjetivo de condutas, tudo bem? O que ele está falando para a gente? Ele fala o seguinte, olha, se algum dos agentes quis participar de crime menos grave, ser-lhe-á aplicada a pena deste. Tá legal? Esta pena será aumentada até a metade, na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave. Agora vamos entender isso com calma, devagarinho. Presta atenção. Imagine uma situação, um cenário, em que a gente combine a prática de um crime. Nós combinamos a prática de um crime específico. Tudo bem? Eu e você. A gente combinou o furto. Imagina que no meio do caminho, você decide que você não vai furtar, você vai matar. Você está praticando um crime mais grave. Pô, peraí, mas foi isso que a gente combinou? Não. Então é justo que eu responda por aquele homicídio? Não. Percebeu? Não foi você que desviou? Não foi você que teve um desvio no plano? Não foi você que saiu do caminho combinado e foi para outro lugar? Sim. Então o que eu tenho a ver com isso? Percebeu? É isso que a lei fala pra gente. Se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, que é o meu caso, ser-lhe-á aplicada a pena deste. Ou seja, é aplicada a mim a pena deste crime menos grave. Agora, o que tem que ser feito? Depois que você foi para a pena mais grave e eu fiquei na menos grave, aí a gente ainda precisa fazer mais uma avaliação. Olha só. Tem que ver se esse resultado mais grave que você gerou, se ele era previsível ou não. Isso tem que ser visto. Por quê? Se o seu resultado mais grave, se você falar que não era previsível que podia chegar onde chegou, tranquilo. Fica você na pena do mais grave que você praticou, fico eu na pena do menos grave, que é o que eu queria. Agora, se por outro lado, você me falar que esse resultado mais grave era previsível, não muda nada. Continua você na pena do crime mais grave, continuo eu na pena do crime menos grave. Só que a minha pena do menos grave será aumentada até metade. Percebeu? Simples assim. Então a gente combina um furto e você decide roubar. A gente combina um furto e você decide matar. Fica você no roubo, eu no furto, você no homicídio, eu no furto e acabou. Agora, era previsível que esse furto podia desandar para onde desandou? Não. Então continua como está. Sim. Então continua como está, mas a minha pena do menos grave será aumentada até metade. É o 29, parágrafo 2º. Sempre cai em concurso de pessoas. O 29 caput, que é a regra, a nossa teoria monista ou unitária, mitigada, matizada ou temperada. Ou cai o 29, parágrafo 1º, que é a participação de menor importância ou só menos importância. Ou cai o 29, parágrafo 2º, que é a participação em crime menos grave, cooperação dolosamente distinta, desvio subjetivo de condutas. Ou cai aquela regra de quem é autor, quem é coautor, quem é partícipe. Lembrando que o partícipe é quem induz, instiga, auxilia materialmente ou auxilia moralmente. É sempre alguma coisa relacionada a esses aspectos. Tá legal? Ou então ele dá um caso concreto em que ele fala: João queria matar a vítima. José lhe emprestou uma arma e Tício forneceu os horários da vítima. Nesse caso são partícipes José e Tício. É isso aí. Quem é o partícipe? Bom, aquele que emprestou a arma, auxílio material. Aquele que forneceu os horários da vítima, auxílio moral. É só quem fez isso. Tá legal? O bate-papo é voltado para todos os cargos, tá legal? Ele engloba todos os cargos, não se preocupa. Praticado por autoridade federal, deve estar falando de abuso de autoridade. Não, na verdade o que eu estou dizendo é quando ele é praticado contra um servidor federal no exercício da função. Não é nem praticado por, é praticado contra. Se eu pratico, por exemplo, um abuso de autoridade contra um funcionário público federal que esteja no exercício da função, aí a competência vira federal na forma da súmula 147 do STJ. Aproveitando que você fez uma pergunta sobre abuso de autoridade, eu queria chamar a tua atenção para um negócio importante. Nós temos uma súmula 172 do STJ que fala que o abuso de autoridade praticado por militar, mesmo que em serviço, é de competência da justiça comum. Qual é o problema dessa súmula? Nós tivemos recentemente uma alteração em relação ao Código Penal Militar.
né? E nós tivemos uma modificação de competência de vários aspectos para a Justiça Militar. O que vai acontecer com a súmula? Provavelmente será cancelada. Mas foi cancelada? Ainda não. Então, para a tua prova, permanece a súmula 172. Embora eu ache que uma questão sobre isso hoje vai acabar gerando anulação. Mas, por enquanto, como não foi cancelada a súmula, permanece a súmula 172 do STJ, que fala que compete à Justiça Comum processar e julgar militar pelo crime de abuso de autoridade, ainda que cometido em serviço, tá legal? Então, falamos sobre abuso de autoridade, falamos um pouco sobre concurso de pessoas. Outro ponto que é importante, que é interessante, que a gente não pode errar, aquela parte de aplicação da lei penal. Também tem que ficar atento à aplicação da lei penal. Por exemplo, qual é o lugar de um crime? Moleza. Teoria da ubiquidade ou mista. Qual é o tempo de um crime? Moleza. Teoria da atividade ou ação. Léo, como é que eu vou gravar essas teorias? Lembra da palavra luta. L-U-T-A. Lugar, ubiquidade ou mista. Tempo, atividade ou ação. Pelo menos o nome da teoria já foi. Tá legal? O nome da teoria ninguém derruba. Agora, depois do nome da teoria, depois do nome, o que começa a chamar a atenção novamente? Depois do nome vem a explicação, né? A explicação é que é importante, a explicação que a gente começa a se preocupar. Tá legal? Então, preste atenção. Qual é o lugar de um crime? Cuidado, o lugar de um crime é tanto o lugar em que foi praticada a conduta, quanto o lugar em que ocorreu o resultado. O tempo do crime não. O tempo do crime é somente aquele em que foi praticada a conduta. Então, por exemplo, lugar de um crime, teoria da ubiquidade ou mista. Considera-se praticado o crime no lugar em que se praticou a conduta no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. É o que nós temos aqui em relação ao artigo 6º. Então, se eu quero matar uma pessoa e eu atiro nessa pessoa aqui onde eu estou agora, tá? No bairro da Tijuca, na cidade do Rio de Janeiro, na minha casa. Se eu quero matar a vítima, eu dou um tiro nessa pessoa aqui no bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro. E essa pessoa morre mais tarde na cidade de Niterói, que é uma cidade vizinha aqui ao Rio de Janeiro, onde mora meu irmão. Onde é que esse crime foi praticado? Moleza. Qual foi o lugar da conduta criminosa? Tijuca, no Rio de Janeiro. Qual foi o lugar do resultado desse crime? Niterói. O lugar do crime não é a teoria da ubiquidade ou mista, não são os dois? Então é a Tijuca e a Niterói. Percebeu? São dois lugares. Agora, o tempo não. O tempo é somente o da conduta. Então, se o tiro foi aqui na Tijuca às 21h10 e o resultado foi em Niterói às 21h30, o crime pode ter sido praticado na Tijuca e em Niterói, mas foi às 21h10, porque só conta o tempo da conduta. O do resultado não me interessa. O do resultado não me importa. Eu só me interesso com a conduta. Eu só me preocupo com a conduta. Tudo bem? Isso é o artigo 4º agora. Considera-se praticado o crime no momento da conduta, no momento da ação ou omissão, é sinônimo, né? Ainda que outro seja o momento do resultado. Então olha só que interessante, né? Olha só que legal. O lugar do crime é o artigo 6º, teoria da ubiquidade ou mista, conduta e resultado. O tempo do crime é o artigo 4º, teoria da atividade ou ação, conduta. Tudo bem? Outra coisa importante. Cuidado, porque eu já vi toda a prova de tribunal faz isso. Se você estiver diante de um crime continuado, se você estiver diante de um crime permanente, tudo muda de figura. Por quê? Porque no crime continuado, no crime permanente, você tem que tomar cuidado com a súmula 711 do STF. O que a súmula 711 do STF vai falar pra gente? Ela fala que a lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Tá legal? Tranquilo? Legal. Agora preste atenção. Olha só que detalhe importante. Se eu falar para você, se eu de alguma forma te explicar, né, passar para você alguma situação que nos diga que eu tenho aqui uma lei hoje em vigor, uma lei hoje, atual em vigor, e aí eu começo a praticar um crime continuado, por exemplo.
tá legal? Ou um permanente, tanto faz. Aí daqui a pouco, no meio desse crime continuado, no meio desse crime permanente, surge uma lei mais grave, surge uma lei mais pesada, que começa, por exemplo, a prever uma pena mais alta, ou insere uma qualificadora, retira uma causa de diminuição, piora de alguma forma. Aquela famosa novatio legis impejus, a nova lei que piora uma infração penal já existente. Se isso acontecer, veja, eu posso ter começado o crime continuado antes, eu posso ter começado o crime permanente antes. Mas ela não entrou em vigor ainda durante o crime continuado? Ela não entrou em vigor ainda durante o crime permanente? Sim. O que isso significa? Isso significa que, nesses casos, ela se aplica a todo o crime. Essa lei mais grave vai se aplicar a todo esse crime continuado. Essa lei mais grave vai se aplicar a todo esse crime permanente. Léo, mas aí ela está voltando para pegar o início. Ela está retroagindo. E ela não pode retroagir porque o artigo 5º, inciso 40 da Constituição, é claro, a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Ela vai voltar sem ajudar? Não é a lei que está voltando. É o crime que está sendo praticado no meio dela. Imagine que eu comece aqui o crime, vá, até o final da tela do celular. O crime começa aqui e termina aqui. Se a lei entra em vigor aqui no meio do caminho, o crime pode ter começado antes, mas ela não entrou em vigor no meio do crime, durante o crime, então ela se aplica ao crime inteiro. Súmula 711 do STF. A lei penal mais grave, por mais que ela não possa retroagir, a lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Tudo bem? Tranquilo? Legal? Ótimo. Outra coisa importante. E como é que vai funcionar a lei penal no espaço? Como é que vai funcionar a regra de aplicação da lei penal no espaço? Queria chamar a atenção de vocês para o seguinte. Olha só. Todas as vezes que eu imagino uma lei brasileira sendo aplicada, onde é que essa lei tem aplicação como regra? Aqui no Brasil ou lá fora? Qual é a regra de aplicação de uma determinada lei brasileira, por exemplo, no campo penal? Olha, Léo, sinceramente, posso não ser um penalista, posso não ser da área criminal, mas o bom senso me diz que se a lei é uma lei penal brasileira, se é uma lei penal brasileira, é porque ela foi feita para aplicar no Brasil. Exatamente, essa é a regra. A regra é que a lei penal brasileira deve ser aplicada no Brasil. Tudo bem? Essa regra é chamada de territorialidade. Está lá no artigo 5º do nosso Código Penal. Por exceção, é possível que a lei penal brasileira seja aplicada lá no estrangeiro. Eu sei que é estranho, não é o normal, não é aquilo que se espera, mas é possível. Eu posso pegar a lei penal brasileira e aplicar lá no estrangeiro. Mas aí não vai ser uma territorialidade, não. Vai ser uma extraterritorialidade. Percebeu? Então a lei penal brasileira, como regra, é aplicada no território nacional, territorialidade, artigo 5º do Código Penal, e ela é aplicada por exceção fora do território nacional, extraterritorialidade, artigo 7º do Código Penal. Tudo bem? O que te derruba em prova? A territorialidade. Sabe por que ela derruba? Porque o artigo 5º, quando traz a territorialidade, ele traz duas coisas e você sempre esquece da segunda. Ele traz o território geográfico e ele traz o território por extensão. Aí você se prende ao geográfico e esquece da existência do território por extensão. Não se esqueça, os dois são territorialidade. Os dois fazem parte da regra. Quando eu falo em aplicação da lei penal no espaço e eu disse que como regra eu tenho uma territorialidade no artigo 5º, eu tenho que lembrar que é o artigo 5º caput, que é o território geográfico, e o artigo 5º parágrafos 1º e 2º, que é o território por extensão. Tudo bem? O que é o território geográfico, gente? Terra marear. Só isso. Terra brasileira, mar brasileiro e ar brasileiro. Somente isso. Sendo que terra é o solo, o subsolo e a plataforma continental. O mar são as águas interiores e o mar territorial. E o ar é o espaço aéreo. Molezinha, né? Terra,
Solo, subsolo, plataforma continental. Mar, águas interiores, mar territorial. Ar, espaço aéreo. Moleza, moleza. Tem que saber algum de maneira mais profunda? Só o mar territorial. São 12 milhas náuticas. Tudo bem? 12 milhas náuticas. Que seria mais ou menos, 22 quilômetros a contar daqui lá para fora. Tá legal? Tranquilo? Show. Subiu aqui mais um monte de janela ao mesmo tempo e uma delas perguntava sobre o autor, que é aquele que está manipulando. Veja, lembra que eu falei? O autor é aquele que pratica o verbo do tipo e também aquele que é o mentor intelectual, que coordena e comanda tudo o que está sendo feito. Ele também pode ser chamado de autor. Tá legal? Isso desde a ação penal 470 do STF, que foi o julgamento do mensalão, porque tinham muitos sujeitos lá no mensalão que não botavam a mão na massa, não praticavam o verbo do tipo, mas eles comandavam tudo, comandavam o se, o como, se vai fazer, como vai fazer, tinham o controle daqueles meios, então foram considerados também autores, tá? Bom, volta para cá, já sabe o que é um território geográfico, mas o que derruba na prova, e vai ter questão para derrubar, pode apostar, vai estar lá. Território por extensão. Você precisa saber, você tem que saber, obrigatoriamente, o que é um território por extensão. O que é um território por extensão? São barcos e aviões, em 6 hipóteses. São 6 casos, são 6 cenários. E que cenários são esses? Primeiro deles, imagine uma embarcação brasileira pública ou a serviço do governo brasileiro. Um barco brasileiro que é público. Ou então está a serviço do governo brasileiro. Esse barco brasileiro público ou a serviço do governo brasileiro, ele é uma extensão do território nacional, onde quer que se encontre. Onde quer que ele se encontre, em qualquer lugar do mundo, em qualquer canto, ele será uma extensão do território nacional. Mesma coisa o avião. Uma aeronave brasileira pública ou a serviço do governo brasileiro também será uma extensão do território nacional, onde quer que se encontre. Qualquer lugar do mundo, ela será uma extensão do território nacional. Então é fácil. Ó. Pensou num barco brasileiro, público ou a serviço do governo brasileiro? Pensou numa aeronave brasileira, pública ou a serviço do governo brasileiro? Não importa. Barco ou avião, sendo brasileiro, e sendo público ou a serviço do governo brasileiro, serão considerados uma extensão do território nacional onde quer que se encontrem. Então, em qualquer lugar do mundo, em qualquer campo, em qualquer canto do mundo, você tem isso como território por extensão. Tá legal? Rapidamente aqui, nessa 2018, né? Essas dicas também valem para o TRE do Rio de Janeiro, tá? Então, aproveito para deixar essa informação. Eu estou falando para o TRF1, né? Mas, enfim, elas valem tanto para o TRF da primeira região quanto para o TRE do Rio de Janeiro, que são duas provas que nós teremos no domingo. Lembrando que no sábado agora, sábado, depois de amanhã, a gente faz a super revisão de véspera lá no curso ênfase. É totalmente gratuito, você não paga nada, você só precisa se cadastrar lá no site do curso ênfase, e aí você pode, na própria bios do Instagram, enfim, no Facebook, você consegue ver o link. É só você clicar, você vai acessar, vai se cadastrar, vai ter acesso o dia inteiro à nossa super revisão de véspera com uma grande equipe de professores coordenados, todos nós, pelo Paulo Lepore, nosso amigo pessoal aí que está lá presente, coordenando esse projeto com muito afinco. Graças a Deus está tudo dando certo. E a gente estará sábado juntos, aqui todos no Rio de Janeiro. Eu que já sou daqui do Rio, mas o resto da equipe ele é variada, né? Ao longo de todo o país, todo mundo já está vindo para o Rio de Janeiro para que a gente possa no sábado fazer a super revisão de véspera com vocês para o TRF1 e para o TRE do Rio de Janeiro. No domingo, vocês vão fazer a prova e assim que terminarem a prova, a gente já vai começar a dar o gabarito da gente, o nosso gabarito extraoficial. A gente começa a produzir esse gabarito logo em seguida, assim que nós sairmos, que vocês saírem da prova. Tá? A gente já pega então, vocês vão mandar para a gente já começa a fazer. Então, participem, não percam, é importante, vai ajudar e, respondendo objetivamente a tua pergunta, sim, isso tudo que eu estou falando vale para o TRE do Rio e vale para o TRF da primeira região. Agora vamos voltar, vamos retomar aqui. Estava falando então do território por extensão, né? Embarcações brasileiras públicas ou a serviço do governo brasileiro
em qualquer lugar do mundo. Aeronaves brasileiras públicas ou a serviço do governo brasileiro, em qualquer lugar do mundo também. Bom, esses são os 2 cenários iniciais, eu falei que são 6. Qual é o terceiro cenário? O terceiro cenário é uma embarcação brasileira, só que agora privada ou mercante. Agora não é pública, a serviço do governo brasileiro, para ser em qualquer lugar do mundo, não. Agora ela é privada ou mercante, é o meu barco particular. Agora é diferente, sabe por quê? Veja, dentro daquelas 12 milhas náuticas saindo da costa, é território geográfico, mar territorial. Depois, é território por extensão, alto mar. Percebeu? Agora, quando chegar no território dos outros, quando eu entrar no território geográfico dos outros, aí não. Aí não é mais nosso. Só é nosso como território geográfico no mar territorial, aquelas 12 milhas náuticas, e como território por extensão no alto mar. Então, uma embarcação brasileira privada ou mercante é considerada uma extensão do território nacional enquanto estiver no alto mar. Tudo bem? E a aeronave? Como é que funciona a aeronave brasileira privada ou mercante? Mesma coisa, só que ela tem que estar no espaço aéreo que corresponde ao alto mar. É o espaço aéreo correspondente ao alto mar. Tudo bem? Esse espaço aéreo que corresponde ao alto mar é o local onde você terá ali também um território por extensão. Quinto cenário, agora eu vou para estrangeiro. Repare que eu não falo no artigo 5º, agora no parágrafo 2º, né, porque esses 4 primeiros cenários foram o parágrafo 1º. Aí os 2 últimos vêm do parágrafo 2º. Repare que eu não falo em momento algum em estrangeiro público. Por quê? Se o brasileiro público é agente em qualquer lugar do mundo, por uma questão de isonomia, de reciprocidade, o estrangeiro público também será. O nosso Código Penal fala do estrangeiro privado. Ele fala da embarcação estrangeira privada e da aeronave estrangeira privada. Qual é a regra? Simples. Uma embarcação estrangeira privada, ela é uma extensão do território nacional no território geográfico dela? Não. No território por extensão dela? Não. Mas e quando ele entrar no meu território geográfico? Aí ela passa a ser um problema meu. É o oposto da brasileira privada ou mercante. Percebeu? É o contrário. Então, na embarcação estrangeira privada, ela será uma extensão do nosso território brasileiro. Olha o que eu estou falando. Uma embarcação estrangeira privada é uma extensão do nosso território brasileiro, quando estiver no nosso porto ou no nosso mar territorial. Tudo bem? E uma aeronave estrangeira privada. A aeronave estrangeira privada também será uma extensão do nosso território nacional, quando estiver em pouso no território nacional ou em voo no espaço aéreo correspondente. Ou seja, também está no nosso território geográfico. Tá legal? Então veja, eu queria passar algumas dicas para vocês. Eu sei que 1 hora é muito curto, é muito rápido, o tempo estoura, é muito rápido, mas deu para a gente falar sobre abuso de autoridade, deu para falar sobre concurso de pessoas, deu para falar sobre crimes próprios, que é o que nós temos no crime funcional contra a administração pública, no crime de abuso de autoridade, deu para falar o conceito de funcionário público, deu para falar sobre os conceitos de partícipe, diferença de autor, coautor e partícipe, deu para falar de lugar do crime, tempo do crime, súmula 711 do STF, deu para falar sobre lei penal no espaço, pelo menos em relação ao que é o território geográfico e o que é o território por extensão, ambos que formam a territorialidade. Então deu para falar bastante coisa, tá? Mas é claro, isso é um aquecimento, são dicas, é apenas para começar a te dar aquela alinhada, aquela preparação, te animar para o final de semana. Eu quero te ver, eu te espero no sábado, no nosso super aulão de revisão de véspera, tá legal? Não deixa de participar, estaremos todos nós juntos, a equipe inteira estará aqui para a gente poder participar desse super aulão de revisão. Tá legal? Sábado eu te espero aqui no curso ênfase para poder passar todos esses pontos para você. E domingo, se Deus quiser, a gente vai corrigir as questões e você vai ver que você acertou tudo, ou pelo menos a maior parte. Tudo bem? Vou ficando por aqui. Meu tempo está estourando. Já vai dar 9h30. Então, galera, um grande abraço. Um beijo para todos. Obrigado pela presença, obrigado por terem participado, por terem mandado as dúvidas, as perguntas. Eu vi que as janelas sobem rápido, travam, sobem de novo, mas deu para responder o que apareceu. Então, qualquer coisa, a gente está aqui à disposição. E como sempre, com você, até a posse, tá legal? Um grande abraço e até a próxima. Tchau!